Então vamos dar início à leitura. O Espírito Santo de Deus, parte 39. O Espírito Santo de Deus nos concede oportunidades diárias para crescer, aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Ele oferece oportunidades únicas para realizar nossos sonhos e alcançar nossos objetivos. Quando enfrentamos adversidades, Deus nos concede a oportunidade de encontrar forças que jamais imaginaríamos possuir. A vida é uma sequência de oportunidades que Deus nos dá, ou que Deus nos oferece. Deus nos dá oportunidades de superação, mostrando-nos que podemos vencer obstáculos, crescer em meio às dificuldades e alcançar uma vida plena, uma vida completa, uma vida feliz. Então, oportunidades, irmãos, nós temos milhares. Um exemplo, olha que oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando. A oportunidade de estar aqui hoje no culto para participar da Santa Ceia do Senhor. Só que ao mesmo tempo também, Ele também está nos dando uma oportunidade de conserto para aquelas pessoas que estão desviadas. Então elas têm a oportunidade de sair daqui, não mais na qualidade de uma pessoa desviada, mas sim na qualidade de uma pessoa que se reconciliou. Deus está dando uma oportunidade para aquela pessoa que não tem Ele como Salvador, aceitar Ele como Salvador. Entrou na qualidade de criatura de Deus e sai de um culto como esse na qualidade de filho de Deus. É a oportunidade de perdoar para quem guarda mágoa no coração. É aquele casal que mora junto há muitos anos e o Espírito Santo tem cobrado a respeito do casamento, uma oportunidade de sair daqui falando: mulher, vamos no cartório oficializar esse casamento, vamos deixar de viver em fornicação. Então a vida sempre nos dá oportunidades, e essa vida quem nos deu foi Deus. Agora, quando nós começamos a jogar fora as oportunidades, nós começamos a trazer para as nossas vidas tempestades gigantescas. Nós começamos a ser destruídos e consumidos pelos problemas. Dando sequência à leitura. O Espírito Santo de Deus nos proporciona oportunidades diárias e cabe a cada um de nós valorizar cada uma delas. Ao analisar a Bíblia Sagrada, encontramos muitas pessoas que desperdiçaram as oportunidades que Deus colocou em suas mãos. Podemos citar o caso de Judas, o apóstolo, que preferiu trair Jesus em vez de ser um apóstolo fiel. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 14 e 16 está escrito: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais, ou com os príncipes dos sacerdotes, e disse: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então Jesus chamou Judas para ser apóstolo, chamou Judas para o time. Judas tinha a oportunidade de ser um apóstolo fiel, ser um ganhador de almas, ser um multiplicador da obra de Cristo. Só que esse Judas, ele movido por uma ganância, por uma inveja, ele se corrompeu. Então, mesmo colado em Jesus, que era o melhor orientador, o melhor exemplo, ele começou a fazer tudo errado. E ele jogou aquela oportunidade de ser um apóstolo fiel e ficou documentado nas Escrituras Sagradas como alguém que traiu Jesus. A mesma oportunidade que Judas teve, Pedro teve. Aí você observa Pedro, após a morte e ressurreição de Cristo, ganhando milhares de almas para Cristo, assim como os demais apóstolos. Era o mesmo Deus, era a mesma oportunidade para todos.
Judas não quis. Irmãos, o sol nasceu para todos. As oportunidades de vencer na vida é para todos. A oportunidade de salvação é para todos. Agora, quando você não está atento às oportunidades que Deus te dá e começa a ser guiado pela sua carne, seus desejos, suas vontades, você se distancia do plano original de Deus para a sua vida. Dando sequência, outro exemplo encontramos no Antigo Testamento, onde o povo de Deus, mesmo sendo escolhido por Deus como seu povo especial, eles frequentemente se desviaram e se voltaram aos deuses falsos, desvalorizando a oportunidade de viver em comunhão com o Senhor. Juízes capítulo 2, versículo de número 17, está escrito: contudo, eles não deram ouvidos aos seus juízes, porque se prostituíram após outros deuses e se prostraram perante eles. Depressa se desviaram do caminho em que andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Porém, eles não fizeram assim. Aqui fala sobre o povo de Deus. Aquelas pessoas, elas sempre estavam em desobediência. Um povo escolhido, um povo separado, um povo com promessa. E esse povo não valorizava o seu Deus. Por mais que Deus passasse orientação, não siga outros deuses, eles de tempos em tempos se voltavam a seguir os outros deuses. Aquele povo começava a valorizar Deus somente no momento de escravidão, de sofrimento, de perda. Aí se voltavam para Deus. Deus levantava algum libertador, alguém para ser suporte para aquele povo. Só que logo em seguida, quando aquele povo começava a prosperar, começava a vencer, começava a dar a volta por cima, aquele povo endurecia o coração novamente e rejeitava a Deus. Oportunidade de ser fiel a Deus, jogaram a oportunidade fora. Se nós trouxermos para os nossos dias, irmãos, nós encontramos a nação de Israel, conhecida como povo de Deus, uma grande parte dela ainda esperando o Messias. Ou seja, ainda estão esperando o Messias, que é o nosso Jesus. Não como a vinda de retorno, mas como a primeira vez, como aquele que vai vir para trazer uma redenção. Nós já sabemos que Jesus é o Messias. Só que uma grande parte de Israel não crê nisso. Ainda estão esperando o Messias. Por mais que Deus, irmãos, ao longo dos anos, se mostrasse presente para aquela nação, infelizmente, uma grande parte sempre endureceu o coração. Mas não é somente aquela nação de Israel. Isso se engloba todas as nações. Dando sequência. Além disso, temos a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Inicialmente ele foi ungido por Deus e tinha grande potencial para liderar o povo de Israel com sabedoria e justiça. No entanto, devido à sua desobediência e falta de arrependimento, ele perdeu a oportunidade de cumprir plenamente o propósito de Deus para a sua vida. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23 está escrito: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não seres rei.
Aqui Deus tinha dado comando para Saul destruir todos os amalequitas, além dos amalequitas, todos os animais. Era para ser uma destruição completa. Saul, movido pelo espírito de desobediência ao comando de Deus, resolve poupar o rei e o melhor dos animais. Mas o comando de Deus era destruir tudo. Ele resolve poupar o rei e o melhor dos animais. Quando o Samuel chega, ele escuta barulhos de animais. Ele fala: ô Saul, que barulho é esse? Não, é porque eu trouxe uns animais para sacrificar a Deus. É onde vem essa frase: o Senhor tem maior prazer em holocausto do que obedecer? Aí naquele momento foi decretado a sentença de perda do reinado do rei Saul. Por quê? Porque ele desobedeceu. Saul teve a oportunidade de obedecer. Ali naquele momento, ele perdeu, foi concretizada a perda do reinado dele por causa da desobediência. Também podemos mencionar o jovem rico, que encontrou Jesus e recebeu a oportunidade de segui-lo. Embora ele fosse um homem virtuoso e cumprisse as leis de Deus, ele não estava disposto a renunciar às suas riquezas para seguir a Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 20 ao 23, está escrito: ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o tomou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e toma a sua cruz e siga-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Essa passagem bíblica relata um jovem rico chegando até Cristo, e esse jovem, ele tinha temor, porque ele obedecia à lei. E quando Cristo começou a relatar trechos da lei, sobre a prática da obediência, ele falou: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então ele era um praticante da lei. Só que Cristo olhou para o coração dele e enxergou algo que não estava visível. Ele enxergou avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. E a Bíblia fala que amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não podemos seguir a Deus e a Mamon. Nós não podemos seguir a Deus e as riquezas, ao dinheiro. Pastor, é errado a pessoa ser rico? Não, da forma certa não. Você pode ser milionário. Se Jesus chegasse para você e falasse: vende tudo, ele não vai fazer isso, certo? E muito menos usar um pregador para falar isso. Mas se ele chegasse para você e falasse: vende tudo e segue-me, você conseguiria se desprender disso? Pastor, conseguiria. Então, você não é avarento, você não ama a riqueza. Você não ama. Agora, em meio a essa riqueza toda, se ele chegasse e falasse: devolva o dízimo. Não, pastor, não concordo com o dízimo. Você é avarento. Ou seja, não está pedindo nem tudo. Só está pedindo a 10ª parte daquilo que ele já te dá. É avarento. Quantas pessoas às vezes têm bens, posses, às vezes vê a obra de Deus precisando e não sabe, não consegue fazer uma oferta. Isso é avareza. No caso desse jovem, Jesus enxergou a avareza. Aí Jesus falou: olha, te falta uma coisa. Isso me chama a atenção. Não faltava 2, 3, 4. Talvez no nosso caso, se Jesus nos abordasse particularmente, talvez ele falasse para você, para mim, não sei, para todos nós: te falta 10 coisas, te falta 5 coisas, te falta 3 coisas, te falta uma coisa, não sei.
Mas nesse jovem rico faltava uma coisa só: vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Todos que Jesus falou, vem e segue-me, ele transformou em pescadores de homens. Ele transformou em seus discípulos. Aqui eu consigo entender que aquele jovem rico, apesar daquela riqueza toda, ele tinha algo muito mais valoroso, de muito mais valor, que era um chamado para ganhar almas, porque uma alma que é ganha por alguém que tem chamado, não há dinheiro na face da terra que pague. Mas aquele jovem, movido pela avareza, pela ganância, ele se entristeceu e saiu. E aí Jesus falou que era difícil um rico entrar no reino do céu. Não é errado você ser rico, o erro está em você amar a riqueza. Porque quando você ama a riqueza, você está amando o dinheiro, e amando ao dinheiro, você está amando a raiz de todos os males. Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então esse jovem rico, ele perdeu a oportunidade de tornar-se ali o multiplicador do Evangelho de Cristo. E digamos que aquele jovem, se ele tivesse falado para Jesus, tá bom, eu vou vender tudo e dar aos pobres. Jesus poderia falar para ele, não precisa vender mais. Lembra-se do Abraão? Me oferece Isaac, me oferece o teu filho. Quando Abraão estava disposto a oferecer Isaac, que estava decidido a oferecer Isaac, Deus falou, não faça isso. Então aquele pedido para aquele jovem rico poderia vir somente em forma de um teste, em forma de uma prova. Não significaria que teria que vender mesmo. Não sei, não dá para saber. Nós estamos criando aqui hipóteses. A realidade que está documentada, que ele amava mais a riqueza dele, ao dinheiro dele, do que a Deus. Dando sequência, ao analisarmos diversos exemplos encontrados na Bíblia, podemos perceber a importância de valorizar as oportunidades que o Espírito Santo de Deus nos concede. Devemos estar atentos para não desperdiçar essas oportunidades, pois podemos acabar perdendo o propósito que Deus tem para nós. Assim como Judas, o povo de Israel, Saul e o jovem rico, podemos cair na armadilha de priorizar nossas próprias vontades e desvalorizar a oportunidade de viver em comunhão com o Senhor. Portanto, devemos buscar a sabedoria, a humildade e a obediência, para que possamos aproveitar plenamente as oportunidades que Deus nos oferece. As oportunidades estão aí. Você que é jovem, solteiro, você tem a oportunidade de escolher a pessoa certa para construir uma família abençoada. Ou você pode ir se envolvendo com as primeiras pessoas que aparecerem no seu caminho, se envolvendo de qualquer jeito, quebrando a cara, se frustrando, pensa que não mora junto com um, sai, mora junto com outro, sai, mora junto com outro, vira aquela bagunça, leva uma vida de infelicidade, pensa que não, o tempo passa, a idade chega, não estudou, não se preparou para a vida, começa a padecer necessidade. Por quê? Porque jogou fora a oportunidade de estudar, a oportunidade de não se envolver com qualquer um, perdeu a oportunidade de escolher a pessoa certa para ser feliz na vida sentimental, perdeu a oportunidade de arrumar um bom emprego, perdeu a oportunidade de se formar, perdeu a oportunidade de uma multiplicação na vida.
Aí vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. O que Deus fala não importa. É crente, está na igreja, mas não obedece nada. Ser crente e estar na igreja não significa estar no corpo de Cristo. Porque a única forma de nós estarmos no corpo de Cristo é se nós estivermos em sintonia com Ele. Então não vamos jogar fora as oportunidades que Deus nos dá. Você é um jovem, 15, 16, 18, 20 e poucos anos. Daqui a 10 anos você pode estar casado, filho e muito bem estruturado financeiramente. Ou daqui a 10 anos você pode estar falando de uma penca de ex que você deixou para trás. Uma penca de relacionamentos que você deixou para trás. É você que escolhe. A oportunidade está aí. Você tem a oportunidade de estar com essa pessoa, você tem a oportunidade de casar com ela. Ou sei lá, daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 20, não sei. Você morrer e a pessoa falou, tanto era para ter casado e não casamos. Pedir para alguém da família tirar a certidão de óbito, porque você mora junto, você não consegue tirar a certidão de óbito. Tem que ir alguém da família lá para tirar. A não ser que você tenha alguma documentação que comprove. Quem mora junto, qual é a documentação que comprova? Não tem. Tem que alguém da família ir lá. Nem dono do corpo você é. Então, irmãos, vamos deixar de seguir as nossas vidas do jeito que nós achamos que tem que ser e vamos começar a seguir do jeito de Deus. Cuidado com aquela frase, não tem nada a ver não. Não, mas isso não pode, não tem nada a ver. Não, mas isso daqui também não pode. Não, não tem nada a ver, isso é excesso das igrejas, isso é religiosidade da igreja. E aí você fica naquele patamar do que não tem nada a ver, levando a sua vida só no erro, só no pecado, só no engano, só fazendo coisa errada, preso nesse discurso, não tem nada a ver. Pensa que não, irmãos, a porta do inferno abre, e a labareda de fogo te consome. Olha que oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando, de ir para casa hoje, pensativos. Como é que está a minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que é dessa forma que tem que seguir a Deus mesmo? Será que eu não estou sendo somente uma pessoa religiosa? Será que Deus não quer algo mais de mim? Será que eu estou desempenhando muito bem o meu papel como servo de Deus, como serva do Senhor? Será que na sociedade, será que eu estou sendo verdadeiramente sal? Será que eu estou sendo verdadeiramente luz? Ou será que eu estou sendo mais um crítico, mais um que ataca as igrejas, mais um que difama o evangelho, mais um que dá um mau testemunho? Será que eu estou sendo mais um? Próximo domingo daremos continuidade, se o nosso Deus permitir, e eu já deixo bem claro, procure no próximo domingo não faltar, porque no próximo domingo eu quero falar a respeito de, continuando falando sobre o Espírito Santo, sobre você ter cuidado em não entrar em territórios que Deus não te chamou para entrar. Que é comum você encontrar pessoas entrando em territórios que Deus não chamou para entrar, entrando em campos espirituais que Deus não chamou para entrar. E quando é que nós entramos em campos espirituais que Deus não chamou para entrar? Quando a pessoa abre a boca e às vezes dá uma opinião. Ou quando a pessoa abre a boca e dá um juízo. É isso, é aquilo. E a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe muito bem em qual campo ela se encontra, e ela respeita aquele campo que ela se encontra, e se Deus não convidou ela a entrar em um outro campo, ela não entra. Hoje nós encontramos muita gente desviada do Evangelho, porque elas estavam em um campo, e elas entraram em outros.
que Deus não chamou para entrar. Acabaram se escandalizando, esfriando, não tem estrutura e se desviando. E pense numa coisa difícil, é uma pessoa voltar para Cristo. Quem estava desviado e voltou sabe a luta que é. E quem não está desviado, nunca se desvie, porque é muito mais difícil do que você imagina. Mas no próximo domingo falaremos sobre isso, se o nosso Deus permitir. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor Espírito Santo possa abençoar as nossas vidas, derramando a tua graça, do teu poder e da tua unção. Aprendemos e estamos aprendendo com o Senhor, e queremos continuar firmes contigo, Senhor. Não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Nos dê sabedoria para administrá-las com sabedoria, com temor do Senhor. Pai, abençoe a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.